Tem duas coisas que eu queria colocar, Tiago. Então, Primeiro é o seguinte, eu considero que assim, a política de médio prazo, inclusive tem essa coisa da carreira dos médicos, de valorização, isso é importantíssimo. Agora nós temos que ter mais médicos. Isso também é dado claro. E a medida de ter mais médico a médio prazo é a gente ampliar o número de vagas nos cursos de medicina, principalmente das universidades públicas. É uma coisa possível de fazer a curto prazo, aumentar o número de vagas. Só que isso só vai surtir efeito a médio prazo. Ou seja, se o governo decidir hoje aumentar em 50% o número de vagas nas escolas públicas de medicina, e isso valer para 2014, esses médicos vão estar formados em 2020. A ideia de fazer uma chamada pública de médicos estrangeiros é para especificamente um contrato de 2 anos para trabalhar num lugar específico, onde o médico não é nem para disputar, nem para competir com o médico brasileiro, é para cobrir aquela região da periferia dos grandes centros urbanos, das cidades mais distantes, onde hoje o médico brasileiro não está indo. Então a ideia não é que ele fique livre para circular pelo país. Essa chamada específica é para um contrato temporário, condicionado ao lugar onde ele vai exercer. Essa é a ideia, é garantir a curto prazo. Nós não temos absolutamente nenhum sentimento xenofóbico. Não há xenofobia nas unidades médicas, na classe médica brasileira. O médico estrangeiro pode vir ao Brasil. Não há problema. Vem do Paquistão, da China, de Cuba, dos Estados Unidos, mas fazendo um processo de avaliação dessas qualificações dentro do sistema do governo brasileiro, que é o Revalida. É um sistema que está aqui e que evidencia-se, naturalmente, eficaz. Não é um sistema de seleção, é de capacitação. Os resultados evidenciaram isso em relação ao cubano e boliviano. Deixa eu só explicar para o nosso telespectador o que é o Revalida. Isso. É o seguinte, é uma prova. Quem vem de fora faz uma prova aferida pela Confederação Federal dos Médicos da Medicina. E é o seguinte, você bota essa prova e se essa pessoa é aprovada, ela tem direito... Tiago, me desculpe, só lhe interromper um pouco. Interrompa. O Revalida é um programa criado pelo governo brasileiro. E junto com o Ministério da Educação, elaborado por técnicos indicados pelo governo brasileiro. Criado em portaria conjunta MEC, Ministério da Educação e da Saúde. Veja só, Thiago. E, só um minutinho, só para continuar a explicação. Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e também a Confederação dos Médicos do Brasil, todos em comum acordo, concorda? Defendemos o Revalida. Defenderam. Muito bem, então os três juntos fazem uma prova, aplicam uma prova e esse aluno ou esse médico que vem de outro país, ele tem que passar por isso para poder trabalhar como médico no país. A prova é aplicada pelo governo, nós não participamos. Participamos a pedido do governo, fiscalizando a feitura das provas. Mas não temos nenhuma participação na elaboração delas. Sim. Mas acordam com essa prova. Essa prova é acordada por vocês. Veja qual é o que nós estamos dizendo é o seguinte. O Revalida, ele revalida o diploma que o sujeito teve, brasileiro ou estrangeiro, em uma universidade, uma faculdade que não é no Brasil, que não é acompanhada no seu curso pelo Ministério da Educação. Como o Ministério não acompanha o curso, ele para validar um diploma de qualquer, pode ser de engenharia, pode ser de medicina, no caso do Revalida de medicina. Como o próprio Conselho disse, este médico que validou o seu diploma por este mecanismo, ele acaba se concentrando onde tem um mercado forte da medicina, que são os grandes centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nós estamos trabalhando, estamos dizendo que nós precisamos exatamente trazer médicos estrangeiros para cobrir, não esse médico que revalidou o seu diploma, ele revalidou o seu diploma, o diploma dele vale igual a um médico formado no Brasil. E ele vai, portanto, disputar o mesmo mercado. Nós estamos dizendo que precisamos de médicos para ir para outros lugares. Mas nós não queremos um trabalho escravo. Nós queremos, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, o da Espanha também se manifestou, dizendo claramente que isso é desrespeitoso para com os médicos espanhóis e portugueses. Nós não podemos chegar ao médico e dizer, você está obrigado a só exercer neste quadrado a sua profissão. E por isso eu vou lhe dar a benesse de não avaliar se você tem condição ou não de exercer. A população pobre desse país, óbvio, não pode ser tratada como se fosse de segunda classe. Eu tenho que avaliar as condições, isso é um princípio de reciprocidade. Em todo o país do mundo, o médico tem que avaliar o seu diploma do país de origem para poder exercer em país alienígena. Porque abrir mão desses valores absolutos no Brasil? Isso é algo temerário e não é necessário. Porque eu tenho contratos que podem ser estabelecidos, questão de vínculos, da questão do próprio visto, tem mecanismos jurídicos que podem ser desenvolvidos obrigando esse médico
a cumprir o seu contrato com o país, naquele momento e naquele prazo estabelecido. Agora, eu acho que é importantíssimo avaliar a qualificação desses médicos. Esses médicos que fizeram revalida, eles estão nessa estatística que nós acabamos de mostrar aqui de 400 mil médicos no Brasil. Todos os estrangeiros estão computados, porque o cara que estrangeiro ou brasileiro formado no exterior que fez o revalida, ele está registrado no Conselho Federal de Medicina igual a um brasileiro. Ele pode exercer em qualquer lugar. O que nós estamos trabalhando aqui, fazendo a conta ao inverso, então, que é, eu tenho lugares no Brasil, eu tenho 6 mil vagas no Brasil instaladas, mas que os médicos brasileiros não estão, neste momento, esses médicos brasileiros ou estrangeiros que revalidaram o seu diploma, não estão interessados nessas vagas. Eu vou obrigar alguém a ficar, Eduardo. Então, isso, eu vou dizer o seguinte, eu vou convidar médicos estrangeiros e dizer, olha, eu estou permitindo, estou abrindo a possibilidade de você trabalhar aqui por 2 anos, mas é para trabalhar neste lugar. Terminou os 2 anos, terminar o seu contrato, você tem que voltar para o seu país de origem. Ou vai fazer o revalida e vai... Mas é importante. Doutor Eduardo, nós mandamos nossas equipes nas ruas para poder ver o que a população acha desse tema. Por favor, deixa eu ver. Só se os brasileiros não quiserem trabalhar mesmo. Aí tudo é bem-vindo, o que a gente quer é a saúde, né? Eu sou totalmente contra os médicos estrangeiros, até porque profissionais de saúde tem no nosso país o suficiente, até porque o que cada faculdade aí lança de recém-formados, só que não tem oportunidade de emprego. Olha só, se não tem por quê? Não estão pagando bem, estão vendo maquiando outras coisas, estão desvalorizando. Você estuda tantos anos para nada? Gasta tanto livro, tanto tempo para nada, também tem que valorizar o profissional, né? Como é que você ia reagir se você fosse atendido por um médico estrangeiro? Como eu reagiria? Bom, a princípio ia ficar meio difícil a comunicação, né? Porque eu não falo inglês, então ia ficar meio complicado. Não falo espanhol, ia complicar um pouquinho. Ia tentar um meio de me comunicar com ele, mas com certeza, a princípio, seria bastante difícil, né? Se eu fosse bem atendido, um bom médico, honesto, com ética, para mim não tem diferença nenhuma. Olha, eu acho que se vier para o bem que a gente está precisando, tudo é bem-vindo, que aqui precisa muito. Estou muito carente a saúde, está doente. Então tudo que vier para o Brasil, se for para o bem, seja bem-vindo. A língua será um problema? Eu tenho experiências, de fato, com essa questão. Não é? A comunicação é fundamental, sobretudo nessa área. Não é? Você observe, hoje nós temos um índice de médicos estrangeiros citado em 40% até na Inglaterra. Só não citam comumente que os médicos caçados na Inglaterra, 63% deles que não podem mais exercer a profissão são médicos estrangeiros. Avaliar essas qualificações, inclusive mais os antecedentes éticos profissionais, é fundamento com cuidados de valores absolutos. Não temos nada contra. Achamos aqui 17 mil médicos, quase 18 na verdade, que são hoje lançados anualmente como egresso de escolas médicas, óbvio, com os contingentes já formados e experientes que temos, são suficientes para a distribuição. Agora, o governo tem um grande problema. Nós temos uma Carta Magna que determinou saúde como direito do cidadão. Mas a saúde no Brasil é tratada como bem de consumo, como bem de mercado. E o mercado é perverso. O Estado se retira cada vez mais da assistência à saúde pública e terceiriza, privatiza. Acho que nós temos aqui cumprir o papel determinado pela Constituição. Um Estado que se aproxime do povo enquanto Estado e não se afirme enquanto poder. Falando em povo, vamos dar voz a ele. Vamos aqui com contribuições de perguntas dos nossos telespectadores. Marco Mateus, obrigado, Marco. Qual é a possibilidade de se fazer uma prova de revalidação diferente da prova atual, voltada para a atenção básica, com contratos para o interior? Doutor Eduardo. Acho que é possível pensar um acordo desse tipo. Acho que é possível, do ponto de vista dos municípios, do Conselho, do governo federal, pensar, olha, nós precisamos... Assim, o que a gente tem que chegar aqui num acordo, primeiro, precisamos de mais médicos no Brasil. Então, os 18 mil médicos são formados anualmente, quase 18 mil médicos, metade deles sai da faculdade já com 2 empregos. Por quê? Porque existe, a população está nos ouvindo, sabe disso, os prefeitos e prefeitas estão loucos querendo contratar médicos, pagando salário, tentando aumentar o salário. Então, existe primeiro consenso, precisamos de mais médicos.
Com segurança essa chamada, conseguida, Eduardo. Não, essa chamada internacional... Precariamente? Para mim é precariamente. Ela não é a solução, não é a solução de longo prazo para o Brasil, não é a solução para o problema da saúde. O problema da saúde tem financiamento, tem gestão, tem um gargalo, que não é o maior gargalo, que é o problema da ausência de médicos, da falta de médicos em geral no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso de maneira imediata para saldar um problema imediato. E a médio prazo, aumentar o número de vagas nos cursos de medicina no Brasil, particularmente das escolas públicas, dar condições de formação para esses médicos e médicas terem a melhor capacitação. E o problema é resolver, para esse ano não vai resolver isso. Temos um grande problema. Nós tivemos um aumento de 1.800 vagas e queremos 4.500 a mais, sistematicamente em entidades privadas. Um médico trabalha em média 45 anos. Durante 45 anos, a escola vai apenas sobrepor, não vai repor. Em pouco tempo, nós vamos estar com essa quantidade de vagas de escola no Brasil com um índice per capita absolutamente inadequado. Vai gerar uma competição predatória. Agora, digo mais, escolas que estão sendo autorizadas em grande número de vezes, em grande quantidade, sem condições de ensino, o que pode gerar um grande problema amanhã e próximo. Então, nós temos que zelar pela autorização dessas aberturas de escolas. Precisamos de médicos qualificados, sejam eles vindos do exterior, sejam eles formados no Brasil. O que nós defendemos é o bem da sociedade, do cidadão brasileiro. Não há nenhuma visão corporativista. Doutor Carlos, falando em população, Leandro Ferreira fala dela. A população, obrigado, Leandro, pela participação. A população precisa de médico agora e não pode esperar a estrutura ideal do mundo para virem os doutores. O seu comentário, depois passo a bola para você. Caroline Carvalho, acredito ser necessária sim a vinda. A importação de médicos, a prova do revalida aplicada aos médicos estrangeiros é mal formulada e serve, na verdade, para dificultar a vinda desses profissionais de fora. Quer responder aos dois? Eu penso primeiro que o governo... ao Leandro e depois a Caroline, ou aos dois juntos? Podemos, então, iniciar com a questão levantada pelo Leandro. Nós temos médicos em quantidade, não há necessidade de formar mais médicos. O Leandro, pontualmente, ele argue essa questão. Nós já dissemos que... Mesmo no interior? Mesmo no interior, veja bem, condições ideais não é o que nós buscamos. Nós queremos condições mínimas de trabalho. Eu não posso prescindir de um exame de sangue e, óbvio, que eu não posso pontualmente citar uma situação do município X que, como uma exceção, criou uma condição. E, na verdade, por uma cultura estabelecida por culpa dos próprios prefeitos municipais, de saúde em geral, com grandes e honrosas exceções, mas em geral, não paga o médico, não dá segurança de trabalho. Já tivemos arrimo de família, precisando do emprego, egresso da escola, vai trabalhar, no primeiro mês desiste do trabalho, apesar de uma promessa de salário bom. Por quê? Porque eu não tenho um ultrassom para fazer o exame, eu não tenho um exame aqui de sangue para fazer, eu não tenho condição de assumir isso. Então, é uma questão de objeção de consciência, porque aqui estamos falando de compromissos vocacionais, de vida e de saúde. Quer dizer, nós não podemos procurar, num time político governamental, resolver um problema num passo de mágica, que demanda, naturalmente, estrutura mínima necessária para isso. É o que nós defendemos, Tiago. Agora, acho que temos médicos, sim. Agora, óbvio, estimula os médicos, dá uma carreira com progressão funcional, para que ele possa, no futuro, ter uma qualidade de vida garantida para si e sua família. Ele vai estar lá 2, 3 anos, sem precisar se trazer estrangeiros, que nem a língua está sendo avaliado se sabe falar. Veja só, o que é importante? Os prefeitos e prefeitas que estão no governo, a população está no governo, sabe que faltam médicos. E nós estamos dizendo aqui, esses 6 mil não saiu de qualquer lugar. Nós estamos falando de 6 mil médicos necessários nas periferias das regiões metropolitanas, nas cidades mais afastadas, com capacidade instalada. Se fôssemos pensar, fazer o cálculo de 2 médicos para cada 1.000 habitantes, será precisamos de 8 mil médicos. Só que nós não temos 8 mil consultórios que possam comportar esses médicos, mas nós temos 6 mil. Mas olha, nós você está falando de um médico para 2 empregos. Você pague bem um médico num só emprego, que você duplica o número de médicos. Você tem médico em 2 empregos hoje porque são subempregos.
Mas pague aí se eu ponho corretamente, um que médico... você vai só com isso duplicar o número de médicos. Agora eu pergunto a você, quanto ganha um médico inglês? Quanto financia a Inglaterra o seu Sistema Único de Saúde? 84% do gasto sanitário total é bancado pelo governo inglês. No Brasil isso não chega nem a 44%. Pífio. E você sabe o quanto penaliza-se o município brasileiro, que de 88 para cá empobreceu. E o problema é que o município empobreceu e não pode pagar, na verdade, o médico. Os municípios de 88 para cá, isso o Dal tem razão, foram cada vez assumindo mais tarefas. Quando meu filho era pequeno, a gente vacinava as crianças em imposto de saúde do Estado. Todo mundo aqui que está nos ouvindo, tem mais de 15, 18 anos, foi vacinado em imposto de saúde do Estado. Hoje isso não existe mais. Todas as unidades de saúde são do município, então isso é verdade. Tem um outro problema em relação ao médico, em relação que a sociedade brasileira tem que discutir, que é o processo de judicialização de todos os debates que a gente faz. Então, as pessoas que discordam do procedimento médico entram na justiça e a justiça acaba penalizando, investigando, e aí o médico se sente acuado. Eu conheço isso na minha cidade. Os médicos se sentem... Ele tem medo de um procedimento porque ele pode ser penalizado, não por um erro médico, por uma opinião, né? Isso acontece com os prefeitos, tem acontecido com a sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira tem que fazer esse debate. Mas eu insisto, nós estamos falando da contratação de médicos estrangeiros por um período limitado, para uma função delimitada, para ocupar 6 mil cargos, 6 mil vagas que existem no sistema público de saúde, de maneira imediata. Isso não quer dizer que nós vamos o Brasil, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, não pode se fazer isso e parar. Nós vamos ter que criar mais vagas. Faça a carreira na atenção primária, pague o médico com dignidade, e não são salários milionários, pague com dignidade, dê a segurança, a progressão funcional, e esses 6 mil e mais 6 mil estarão supridos. Agora, eu acho que é importantíssimo dar ênfase ao seguinte: nós não somos contra o médico estrangeiro. Independentemente da discussão, pode vir. Pode vir médico estrangeiro. Não tem problema. Agora, o Revalido, eu queria dizer aos telespectadores que mais uma vez, que é um exame criado pelo governo, elaborado por técnicos do governo. Cabe se pensar que esse governo vai criar um exame impeditivo apenas para reprovar? É o governo que quer trazer o médico que criou o Revalida. Este é um exame absolutamente de avaliação de capacitação correto. Agora, querem baixar o nível para poder permitir a entrada, e aí, com isso, nós não podemos concordar. Bom, só tem uma coisinha que eu queria colocar. Rapidinho. Para eu poder colocar... Quando a gente diz que o médico tem 2 empregos quando sai da faculdade, e aí eu dou com razão de dizer assim, olha, se eu pagar bem, ele não vai precisar de 2 empregos, vai para um só. Isso é que esse outro vai ficar desamparado, inclusive, né? Porque, efetivamente, o número de médicos para ocupar as vagas efetivamente existentes hoje. O que acontece com a experiência dos prefeitos? O prefeito tenta aumentar o salário, fazer a carreira do médico aqui no município dele, para tentar atrair médico. Ele atrai médico aonde? Dos que estão trabalhando nos outros municípios. Porque não existem outros médicos, nós vamos criar médicos desse ano para o ano que vem para ocupar essas 6 mil vagas. Nós não temos esses médicos. Eles não estão parados. 17 mil por ano estão saindo das escolas. Eles não estão parados, eles estão trabalhando. Todo ano, 17 mil a mais. Doutor, nós ficaríamos aqui conversando a noite inteira. O papo foi ótimo, a discussão foi bárbara. Mas, infelizmente, o nosso tempo está super esgotado. Já estão berrando aqui que terminou. Vou falar que o Mário Filho, ele é a favor da importação de médicos do exterior. Se está em falta e os médicos daqui não aceitam certas condições, por que não? O Fabrício também entra. O maior problema são as condições de trabalho oferecidas aos médicos, nenhuma infraestrutura e materiais. Enfim, esse é um assunto que defende, que estimula diversas opiniões. Se informe cada vez mais. Será que vale a pena trazer médicos do exterior? Sim. Não, obrigado pela sua participação, obrigado pela participação de vocês dois. Sucesso, muito sucesso para vocês. E chegamos ao final. Até terça que vem. Tchau, tchau.